Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Sou o Rodrigo. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra! Só hoje, que honra, que honra! Hoje a gente tá aqui com, pra mim, né, a maior referência do estudo teológico da igreja que eu faço parte. É que o Rodrigo também faz parte. Faço parte. E que o Albert também faz parte, só que o Albert não tá aqui hoje. Ontem foi aniversário dele, a gente deu essa folga pra ele aí. Tá de folga hoje. A gente tá hoje aqui com o pastor Davi Marinho. Que honra, pastor. Mas deixa eu explicar aí, o pessoal que tá na escuta, é que na verdade o critério que eles usaram para me convidar foi a voz mais bonita da igreja. Inclusive. Eles admiram minha voz e disseram, olha, tem que ter uma voz dessa no nosso bate-papo. Não basta ouvir a voz só no culto de domingo. Mas é um prazer estar aqui nesse grande bate-papo. Eu fico imaginando quantas pessoas estão aí participando, né? Escutando e curioso para ouvir e saber o que vai rolar aqui hoje. Pois é, e o tema de hoje é como saber se eu ouvi uma boa pregação. E combina bastante, né, com o convidado de hoje, né? O pastor é mestre. Porque, cara, assim, existem muitos pregadores assim, que a gente admira, mas que a gente não tá próximo. Por exemplo, Hernandes Dias Lopes. A gente admira pra caramba, você, o Albert também admira, mas a gente não anda com o pastor Hernandes Dias Lopes. A gente não é pastoreado pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor Davi é um pastor que a gente admira e que a gente tá próximo. A gente vê a vida dele, vê a família dele. Sim. Né? Vê o caráter dele. Vê que vem dando exemplo desde que eu conheço, né? Desde que eu me converti. Eu me converti com 16 anos. Tem mais de 5 dias aí. Tem mais de 5, né? Vem dando um bom testemunho há mais de uma semana. Então já dá para provar, né? Começar a falar desse assunto de pregação, é interessante que a pregação sempre fez parte, a pregação, né, o ofício de ter alguém atrás de um púlpito, alguém pregando, alguém transmitindo uma mensagem, sempre fez parte do evangelho. A última ordem que Jesus deu para os discípulos, né, foi ide por todo mundo e pregar o evangelho, né, ensinando tudo que vos tenho ordenado. Ou seja, o evangelho é uma mensagem que é transmitida, é uma mensagem que é ensinada. Os apóstolos pregaram, o próprio Jesus pregou, né? Gravamos uma sequência de podcast que foi o Sermão da Montanha, que começa lá de Mateus 5. Aquilo tudo é uma pregação de Jesus. Ou seja, então a pregação, o ofício da pregação sempre teve bastante presente no Evangelho. Cara, uma coisa interessante também que eu vi esses dias, o livro de Atos, se você pegar o livro de Atos, 90% do livro de Atos, quase todos os capítulos, tem pregação. Verdade. Tem alguém pregando. E quando não tem, é alguém orando. Quando não tem pregação, tem alguém orando. O Espírito Santo ali mostrando a importância desse grande ofício, né? A inauguração da igreja começa com uma pregação tão poderosa que são milhares de pessoas que se convertem. Então eu creio que ali o Espírito, né? Exatamente, pregação de Pedro. Eu creio que ali o Espírito Santo já quer colocar isso como uma marca. É uma marca dizendo o seguinte: isso aqui é necessário para que vidas sejam edificadas e para que pessoas se convertam. Sim. Porque é exatamente o que aconteceu ali, é a edificação de almas, de vidas, melhor dizendo, salvação de almas através da pregação da palavra de Deus. Muito interessante essa observação, que eu não tinha dado atenção sobre essa quantidade de capítulos que a pregação está inserida. Não tinha observado. E é importante também a gente frisar que não é uma coisa que ficou lá atrás, né? Ficou lá em Atos, esse poder que o Espírito dá para quem está pregando a palavra de Deus. Continua até hoje. Até hoje. A gente vê pregadores de renome vindo através dos tempos, né? A gente vê Spurgeon, a gente vê Lutero, a gente vê Billy Graham recentemente, a gente vê John Piper, né? Hoje, grandes pregadores aí, vê o pastor Davi Marinho aí também. 1,80m, ele quer dizer que grande é 1,80m. Mas a gente vê que não é algo que ficou lá atrás. Isso dura durante todo o tempo e vai durar até a segunda vinda, né? Sim, e o que é interessante também é o fato da tecnologia ter avançado, ter vários outros tipos de comunicar a palavra, mas a pregação ela continua insubstituível. E é um encanto espiritual que a gente tem quando a gente ouve uma pregação, não é? A gente lê um livro, é uma dinâmica, a gente vê uma peça, é outra dinâmica, mas a pregação ela tem o seu encanto próprio, né? Aquela marca do pregador, o gracejo do pregador e a maneira como o Espírito pega essa ferramenta
e causa aquele impacto no coração das pessoas. Ou seja, ela é insubstituível. Todas essas outras formas que eu acabei de citar têm o seu lugar. O teatro, por exemplo, é encantador ver a mensagem sendo transmitida pelo teatro, pela literatura, pela música, né? A música tem sido uma das maneiras já há séculos de transmitir a mensagem, mas a pregação, ela continua com o seu lugar. O tempo passa, a tecnologia avança, mas a pregação, ela continua sendo eficaz. Tem um lugarzinho especial dela, né, pai? Não, e tem que ter, né? Tem que ter, que é uma das principais formas que a gente pode ser confrontado, né? Pela exposição da palavra, a exposição da verdade, né? E é bom a gente pontuar porque, infelizmente, nem toda a pregação expõe a verdade bíblica, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve para os Tessalonicenses, ele fala que ele não foi pregar com o objetivo de agradar as pessoas. Isso significa que tinha pessoas que ia lá e pregava para poder agradar pessoas, né? E a gente, infelizmente, vê isso até os dias de hoje, mas graças a Deus que não é a maioria. Graças a Deus Paulo que não é a também maioria. dizia, se eu não me engano, Filipenses, né? Que quando ele estava preso, tinha pessoas pregando Jesus, não com a motivação correta, né? Não pela glória de Cristo, mas por inveja, né? Por ciúme. Sim. E Paulo, ele diz, não me importa pelos motivos que eles estão pregando, se Cristo está sendo pregado, amém. E começa com Jesus, né? Ele vem fazendo milagres e sempre pregando. E o dia que ele trouxe o sermão mais duro, a plateia esvaziou. Ele ficou sem ninguém para aplaudir. Pessoal, peraí, a gente viu milagre de pão e peixe sendo multiplicado e agora vem isso aí eu tô fora. E Jesus não abriu mão da verdade. Sim. Não abriu mão de trazer aquele discurso duro. Vocês estão atrás do pão que perece, mas o que interessa é o pão que desceu do céu. E aí vai todo mundo embora, só ficam os 12, quando Pedro diz aquela célebre frase, né? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então as palavras de vida eterna, elas não são bajuladoras, elas são verdadeiras. Muitas vezes elas são agradáveis, outras não, mas o importante é que elas conduzem à vida eterna. E é isso que cada pregador deve ter a consciência, que a sua mensagem deve ser uma mensagem de salvação, mesmo que não seja aquele sermão falando sobre a cruz, falando diretamente sobre a vida eterna, mas qualquer assunto bíblico que possa construir a vida desse cristão para que ele direcione a sua vida para a vida eterna, né? para a salvação eterna. Então ela nem sempre agrada, mas ela sempre traz vida, ela sempre traz verdade. E Jesus nos ensina isso através desse duro discurso. A pregação sempre aponta para Jesus, né? Sempre precisa apontar para Jesus, independente do que está sendo falado ali. Se é realmente sobre a vida de Jesus ou se é sobre a vida, sei lá, de Moisés. Precisa apontar de alguma forma para Jesus, porque nem que seja indiretamente. Nem que seja indiretamente. Precisa apontar para ele, porque só ele é que vai fazer realmente a transformação, né? Através do Espírito Santo. E aí, maneira essa passagem que o pastor falou. Qual? É que os discípulos, ficou só os 12 e Jesus ainda fez um convite para eles, né? Ué, vocês não vão também não, né? Vocês não vão embora não? A pregação é dura, a pregação é pesada. Mas Jesus, como o pastor falou, não abriu mão de toda a mensagem. E é bom a gente pensar nisso também, que a gente não pode deixar de falar de algum tema porque ele é duro, né, pastor? Às vezes a gente também se acovarda algumas vezes, né? E Paulo, ele fala assim, ele falando, se eu não me engano, aos Efésios, ele fala que ele trouxe para aquela igreja todo o conselho de Deus. Eu gosto dessa expressão. Todo o conselho de Deus. Então, a gente tem que pregar sobre o que está na Bíblia. O que está na Bíblia? Então eu vou pregar sobre isso. Não posso abrir mão porque é um tema delicado. Eu não posso abrir mão porque pode ser que a minha plateia, como eu acabei de dizer, ela vá se esvaziar. Vou perder seguidores nas redes sociais. Eu tenho que pregar todo o conselho de Deus. Todos os assuntos pertinentes ao ser humano e que estão na Bíblia, eu tenho que pregar. Mas, pastor, isso é bastante também delicado, uma coisa que o Albert fala, Juan. Por exemplo, pensa num pastor itinerante. Ele vive disso, ele é o ofício dele, ele não tem outro emprego que auxilie ele na renda. Ele é pastor, pregador itinerante, aliás. Ele é chamado, né? Depende que as igrejas chamem ele, né? De oferta e tal. Sim. Só que as igrejas só vão chamar se a mensagem é agradar a igreja. Talvez, né, se ele trazer uma mensagem dura, ele só prega uma vez na igreja e vai filtrar. Não, peraí, então essa mensagem aqui eu não sou chamado de novo, já vou limar esse tipo de mensagem, esse tipo de... esse versículo. Sabe, tá entendendo? Essa é uma grande tentação. O pregador itinerante
fica muito refém disso. É uma grande tentação. E não só o pregador, né? Eu sempre cito, por exemplo, pessoas que têm dons. Sim. E aí ele tem um dom, que é aquilo que a Bíblia chama de dom da palavra da ciência, que a gente chama dom de visão e revelação. E às vezes ele é tentado a revelar alguma coisa. Como assim? Tipo, esse é o Davi Marinho, o raio-x. Ah, tá. Aí alguém faz uma propaganda. Aquela expectativa, né? Exatamente. Então, se o Davi Marinho recebe o convite para estar naquela igreja, se ele não for raio-x naquele dia, as pessoas ficam frustradas. Então, é uma tentação, sabe? Eu gosto muito de Eliseu, quando ele vê a sunamita, que acabou de perder o filho está morto em casa, e ele chega para o seu ajudante e fala assim, ó, lá vem a sunamita, ela está triste e Deus não me revelou nada. O Eliseu, o raio-x dos raio-x's. E ele foi muito sincero, né? Ele falou, Deus não me mostrou nada. Então, na pregação é uma outra vertente de mensagem, mas a tentação é a mesma, como você acabou de dizer, Rodrigo, que é a minha agenda, né? A minha agenda é pautada de acordo com o perfil do que eu prego. Então eu vou evitar esse tema aqui espinhoso, porque senão eu vou perder a agenda. É uma tentação. Agora, se o pregador for sincero, ele é igual a Jesus. E sabe de uma coisa? Ele acaba perdendo um grupo ou outro, mas a longo prazo ele ganha uma coisa que é muito caro para o pregador, que é credibilidade. A longo prazo as pessoas vão ver que ele é sincero, que ele é verdadeiro, que ele não se vende, que ele não se compromete, que ele é autêntico, né? Então, o exemplo de Jesus, né? Que ele perde aquela plateia, ele continua com a sua missão, e hoje nós somos bilhões de pessoas por causa daquela semente verdadeira que foi plantada há muitos anos. Alguém vai dizer, mas era Jesus. E Jesus falou, vocês vão fazer as obras que eu faço. Nós somos representantes dele. Então, se ele se comportou assim, eu acho que nós devemos nos comportar da mesma maneira. Agora, reconheço, é uma grande tentação. Os profetas, a gente também vê isso nos profetas do Antigo Testamento, né? Quando eles traziam uma mensagem assim de caos, de que... uma mensagem que não é positiva, né? Que não vai ter prosperidade, que vai vir um povo inimigo, vai vir dominar tudo. E muitos desses profetas eram tidos como loucos, né? Eram excluídos. Eram punidos, o próprio Jeremias. Era até punido. Punido. E o pregador passa por isso, né? Passa por esses momentos assim de solidão, né? E assim, todo momento que a gente tá num culto, que a gente tá num ambiente em que está sendo exposta a palavra, isso, lógico, né? Sendo exposta a palavra da verdade, né? Isso gera frutos, né? Frutos que a gente consegue perceber, às vezes a curto prazo, às vezes a médio prazo, e outros que a gente só consegue perceber a longo prazo. É o poder da palavra, né? E às vezes a gente nem vê o próprio fruto, né? É exatamente o que eu ia dizer agora. Às vezes a gente nem vê o fruto. Eu acho que lá na eternidade, eu vi isso não sei de quem, e eu achei assim, vale a pena pensar nessa possibilidade. A gente não sabe como é que é o galardão, né? A gente sabe que é uma coroa, mas é uma figura que a Bíblia usa, porque os prêmios antigamente, muitos deles eram coroas que os atletas recebiam. Sim. Os gladiadores, enfim, recebiam coroa. Mas a gente vai ganhar um prêmio, enfim, mas eu não sei exatamente o que é. Alguém conjecturou o seguinte, quem sabe esse prêmio não vai ser Jesus mostrar o resultado de trabalhos que a gente fez e a gente não teve ideia do que aquilo repercutiu. Do alcance, né? Eu fico pensando assim, eu não sei se já aconteceu ou se vai acontecer, o que eu vou dizer agora. O Estevão morre, e morre feliz. Apesar das pedradas, do sangue derramado, ele morre feliz porque ele está vendo Jesus, gente. Ele está vendo Jesus ao lado do Pai e ele diz, eu vejo o céu aberto, eu estou vendo Jesus em pé à direita de Deus, como quem diz, eu estou te esperando aqui, Estevão. Ele morre feliz. Só que a Bíblia fala que ele faz uma pregação, uma das maiores mensagens escritas em todos os tempos. Ele prega e quando ele é executado, a roupa dele é colocada aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele não viu nada daquilo. Estava morto. Ele estava morto. Ele não viu que alguém pegou a roupa e jogou aos pés do Saulo. Isso foi no final do capítulo 7. No capítulo 9, o Saulo se converte. Aí eu acho interessante que no capítulo 7 o Estevão fala Jesus, aquele que vocês rejeitaram, e fala Jesus, a mensagem dele, né? Tema Jesus. Ele traz um histórico do Antigo Testamento e mostra Jesus no final.
E o Saulo deve ter pensado, esse cara é doido. Esse cara morrer por um delinquente, sei lá o que Saulo pensava sobre herege, Jesus. né? Um herege. Que isso é doideira, aí tá lá aquilo na cabeça. Ele morreu por causa de Jesus. No capítulo 9, quando Saulo vê o clarão e a voz diz para ele, por que me persegues? Aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? Da luz sai aquela voz dizendo, eu sou Jesus. Então ele linka, né? Então é o que o Estevão falou tanto sobre ele. Olha ele me encontrando aqui no caminho. Então, Estevão não sabia disso. Eu não sei se já se encontraram lá e já... Rapaz, você não sabe, maior, sabe aquele discurso que você fez, aquilo me impactou, colocaram tua roupa ali nos meus pés, eu não sei se já aconteceu ou se vai acontecer. Pois é, já doideira, hein? Né? Então a gente não sabe, às vezes o que você fez ali num dia, e é tão de Deus essas coisas, elas não são humanas, elas são de Deus. Eu me lembro de um dos piores sermões que eu preguei na minha vida. Eu falei, gente, eu mesmo falei, gente, acaba com esse negócio. Eu mesmo falando pra mim, Davi Marinho, acaba com esse negócio. Sabe aquela coisa de você pregar e você tentar uma sequência de pensamento lógico e aí corta no meio? Eu sei que naquele dia eu preguei sobre Romanos 8, eu não sei por que eu falei de suicídio. E eu falei, troço tá ruim mesmo, hoje tá difícil. E aí me sentei, no final fiz o apelo, veio uma senhora muito bem vestida, já faz muitos anos. Ela veio à frente, oramos por ela, e quando acabou o culto ela veio falar comigo. Ela disse que saiu de casa, ela falou, eu tenho uma vida muito boa, casa muito boa, mas eu estava numa tristeza tão grande que hoje eu tomei uma decisão de vir para Dutra, a igreja era bem próxima da rodovia Presidente Dutra, e eu ia me jogar debaixo do primeiro caminhão que eu visse. Mas eu vi a igrejinha aqui e entrei. E eu saí de casa dopada de remédios. E eu não estava entendendo nada, mas quando a pregação começou, olha como é que não é coisa humana, é coisa de Deus. Ela disse, quando a pregação começou, parece que os efeitos dos remédios saíram todos, eu comecei a entender tudo. E você falou sobre suicídio, e é exatamente o que eu estava decidida a fazer. E ela estava ali confessando, foi à frente, e ela disse, eu vou voltar para casa. Aquilo eu nunca mais me esqueci. Isso faz mais de uma semana. Mais de uma semana e meia, mais ou menos. Eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu não era nem obreiro ainda, eu devia ter meus 17, 18 anos. Aquilo foi uma lição para mim. Então são coisas, ali Deus me permitiu ver que um aparente fracasso numa mensagem, na verdade, o Espírito Santo estava trabalhando. Então imagina o que vai acontecer na eternidade. Uma palavra, um podcast que você faz despretensiosamente, a gente não sabe onde isso vai parar, sim, não é? Então, tem essa coisa, né? Essa coisa do efeito da mensagem, que é muito maior do que a gente possa pensar. E essas... com certeza o senhor já é pastor há mais de uma semana. O senhor deve ter visto muita coisa mudando na vida, né, de adolescentes que eram, sei lá, tidos como problemáticos na sua adolescência e se tornaram jovens cheios do Espírito Santo. E isso porque decidiram não abandonar a comunhão. A gente vê uma crescente, né? Talvez até não seja tão grande quanto há uns tempos atrás, mas ainda existe essa questão da pessoa ser desigrejada, da pessoa não querer estar em comunhão e escolhe não ouvir a pregação em comunhão com os irmãos, mas ouvir de casa. Eu só acho que o resultado é o mesmo, a pessoa que ouve a pregação de casa, do que aquele que vem para a igreja para poder estar junto, por mais que seja, ouço algumas pessoas falando assim, mas eu vou para a igreja para poder ouvir tudo aquilo que eu já sei. Sim, sim, você precisa daquilo, você precisa desse confronto diário para poder se lembrar de quem você é em Cristo, porque às vezes a gente esquece, na verdade, que a gente é pecador também, né? Acaba entrando no modo automático. Mas o senhor já viu muito adolescente sendo transformado por causa dessa insistência na comunhão e com certeza o senhor já viu isso, né? Eu queria saber se o senhor acha que realmente isso afeta estar em comunhão e não estar em comunhão, se isso afeta a vida do cristão de alguma forma. Afeta e afeta muito. Eu vou começar assim pelas desvantagens mais superficiais, no meu ponto de vista. Quando você está em casa e de repente você está assistindo uma pregação no YouTube ou um culto online, não é? E a concorrência que você tem ali é muito grande, de distração, de você abrir mão daquele momento para fazer alguma outra coisa, né?
Depois eu assisto, mas aí você acaba perdendo aquela sequência de acompanhamento. Ou então você não volta a assistir, enfim. Isso para mim é o efeito mais superficial. Eu acho que os efeitos piores são aqueles que têm a ver com, você usou a palavra comunhão, de estar junto. E a gente às vezes pensa que o fato de você estar na igreja tem que ser uma comunhão onde todo mundo seja igual a você. Onde todo mundo pense igual a você ou que tem o teu perfil. Mas a grande graça da comunhão na igreja é exatamente essa palavra é meio comprometida hoje. A diversidade que existe dentro da igreja. Pluralidade. Pluralidade que existe na igreja, que são pessoas de níveis intelectuais diferentes, temperamentos diferentes, personalidades diferentes. Somos muito diferentes, mas a grande graça da igreja é que o Espírito Santo ele tem a capacidade de nos tornar, de fazer essa unidade, apesar das nossas diferenças. Então eu percebo nesse mais de uma semana de pastor, eu percebo que muitas pessoas que abrem mão de estarem na igreja, na verdade elas não querem ter trabalho. Porque dá trabalho você conviver e de repente se aborrecer e perdoar. Sim. E considerar e ter que pedir perdão às vezes. Ter que pedir perdão, isso dá trabalho. Então muitas pessoas acham mais cômodo ficar em casa. Agora, estar na igreja, o que eu vi nesses anos que eu participei de congressos, eu vi realmente gente que está ali às vezes, não está muito afim, mas ele está ali. E num determinado dia, aquela palavra tocou de um jeito tão especial e aquele dia foi tão único na vida daquela pessoa que ela foi transformada. Mas ela foi transformada e primeiro passo para ela ser transformada foi estar ali. Sim. Naquele lugar, naquele ambiente, né? Porque muitas pessoas podem achar até que isso é emocionalismo, mas não é. E eu vou dizer por que não é emocionalismo. A própria atmosfera do culto, ela contribui para que as pessoas elas sejam atingidas, elas sejam tocadas pela palavra, pela música, enfim, o próprio ambiente. Por que eu digo que não é emocionalismo? Pelo efeito que causa. O emocionalismo ele é superficial. Ele é para aquele momento. Aí eu senti, mas não sinto mais. Eu tive vontade de fazer um pacto com Deus, mas foi no congresso. No dia seguinte eu já não quero mais. Isso é emocionalismo. Agora, o que eu estou falando é de transformação de vidas. Eu tive uma experiência lá na França. Morei na França 2 anos e tinha um francês que ele era casado com uma brasileira e ele com frequência ia à igreja. Mas é aquele cara que, vou levar minha esposa, aí fico lá um pouquinho, daqui a pouco vou embora, meus filhos estão ali. Ele achava a igreja legal, uma coisa boa para a família, mas ele mesmo nada. Até que um dia nós trouxemos, e era um dia de semana, estava muito frio, a igreja estava vazia, e trouxemos um pregador que ele veio da Ucrânia, pastor Luiz, esqueci o sobrenome dele. Era um brasileiro, missionário na Ucrânia. Aquele homem... Eu vou contar uma outra história dele para voltar a esse fato. Ele pregou na Suíça também. O filho de uma pastora chegou para mim e falou assim, e na ocasião, aquele filme Paixão de Cristo estava em alta, né? E ele, conversando comigo no restaurante, falou assim, pastor, aquele homem ele pregou sobre a crucificação de Jesus e me tocou, era mais real do que o filme do Mel Gibson. E ele estava impressionado com a maneira como aquele pastor falou sobre a crucificação. Pois bem, nesse dia que ele foi lá na nossa igreja, esse francês olhou para a esposa e falou assim, meu amor, Deus está aqui. A esposa falou assim, sim, ele está aqui, eu sei disso. Ele está sempre... Não, eu estou falando que eu estou sentindo ele aqui. E ele, aqueles olhos claros assim, esse pregador está falando, e conforme ele vai falando, eu estou sentindo Deus aqui. Aí ela começou a perceber que era algo diferente. Naquele dia aquele francês se converteu, depois de tantas vezes indo na igreja, naquele dia ele foi tocado exatamente por causa da pregação daquele missionário. E vejam, era uma mensagem simples. Ele estava pregando o evangelho, uma mensagem simples. João 3,16, uma coisa mais óbvia que todos os cristãos sabem, mas é aquela coisa, a pregação tem uma dinâmica espiritual muito específica. Então, por isso que eu estou dizendo que não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Às vezes a gente subestima muito, né? Menospreza muito o poder que a palavra tem. Que a pregação não é um discurso, você está expondo a palavra de Deus. Eu já ouvi falar... É espiritual, né, cara? É espiritual isso, eu já ouvi falar que eu acho que os puritanos, né, acreditavam quando um pregador expõe com clareza a palavra de Deus
era a mesma coisa que o próprio Deus falando para a comunidade. E Deus escolheu esse meio, essa forma, a pregação. Deus já planejou isso. Como é que eu vou edificar a minha igreja? Como é que eu vou, exortar a minha igreja, encorajar a minha igreja? Através da pregação. Sim, questão dessa experiência que o senhor falou aí de estar presente e tal. Tem um amigo no meu trabalho que ele se batizou recentemente. E eu lembro que há uns 2 anos atrás ele estava passando por um problema gigantesco no casamento dele. A ponto dele, às vezes, dormir até no trabalho, né? De ir lá pro trabalho para poder dormir lá. E eu levei uma vez o livro pro trabalho, Marido Federal, do Douglas Wilson. E aí ele me pediu emprestado. Ele falou, pô, posso dar uma lida no seu livro? Eu falei, pode, cara, pode ler. Com ciúme, que eu não gosto muito de emprestar. Falei, mas você tem 1 semana pra poder me devolver esse livro, cara. Aí, não, beleza, vou ler rapidinho. Botou um chip no livro? No livro e nele, né, pra ele não fugir com o livro. Aí ele leu, aí depois ele veio me questionar sobre algumas coisas do livro, eu expliquei algumas coisas pra ele, né, que nem tudo que estava naquele livro eu concordava de verdade, que era uma questão cultural também do autor, e aí ele me abordou essa questão de o que ele poderia fazer para poder salvar o casamento dele, e a recomendação foi justamente essa. Eu falei, cara, leva a sua esposa na igreja, vai com ela na igreja, ela é cristã? Ele, ela era cristã, assim, frequentava mais, mas agora não tá indo. Eu falei, cara, tenta voltar aí, eu moro longe, mas com certeza vai ter alguém de perto que vai poder te ajudar. Cara, o casamento desse rapaz foi transformado, foi batizado recentemente, foi batizado esse ano, né? Se batizou recentemente. E fruto não só da pregação da palavra, mas da comunhão. Por quê? Na igreja, e não é em outro lugar, vai ter pessoas que vai ajudar, né? Vai moldar um ao outro. Então, assim, essa questão de estar presente para poder ouvir, eu acho que a gente que passou pela pandemia, a gente percebeu a diferença que é, né? Cultuar de casa. Bem lembrado. Cultuar de casa e cultuar na igreja. Faz muita diferença. E os frutos a gente vê. Não adianta, o fruto é muito maior e muito melhor quando se está presente, né, pastor? Quando se está presente. Porque é aquilo que a gente fala, que é um molda o outro. Um vai moldando o outro. Um afia o outro. Um vai afiando. E é o que fala em Hebreus, né? Quando você congrega, é exatamente essa de um pelo outro. Esse contato, esse conhecimento, essa proximidade. E aí nós vamos sendo construídos uns pelos outros, uns através dos outros. Existe uma outra coisa interessante nesse frequentar o culto, é quando nós nos identificamos, estamos passando por um problema, alguém que está ali, que já passou por onde nós passamos, e a gente se identifica, e aí aumenta a esperança, fala assim, caramba, isso tem jeito, né? Eu posso passar. Não é só comigo. Não é só comigo, alguém passou e venceu. Então, se a gente enumerar aqui as vantagens de estar na igreja, de congregar, é uma relação muito grande, né? Então, eu acho que esse discurso de que eu não preciso ir à igreja é um discurso que não tem fundamento e não tem vantagens. Igreja é bom demais, né, pastor? Sem dúvida. E ser bom, ter comunhão, isso não isenta os problemas, né? Como a gente já falou. Vai ter problema se a gente vier pra igreja, a gente vai ter problema. Porque, na verdade, a igreja é um lugar de pessoas que realmente têm problema. Sim. Não é lugar de gente perfeita. Não é a mesma coisa chegar no hospital e reclamar que no hospital tem doente. O lugar do doente é realmente o hospital. Então, a gente precisa também entender que vai vir gente de todo tipo de doença espiritual pra gente poder servir, né? Então, a igreja é esse lugar. É o lugar que a gente vai servir o outro, vai ajudar o outro a se aproximar de Cristo. Agora, a gente também, não a gente aqui na nossa igreja, graças a Deus, a gente não sofre com pregação ruim, pelo menos não com os pregadores locais, né? Às vezes acontece de vir alguém de fora e a gente vê uma pregação que não é... A gente fala, ai meu Deus do céu, esse cara não foi certeiro na pregação. Infelizmente acontece, eu acho que acontece em todas as igrejas, de ter uma pregação que não é uma pregação bíblica, né? Que é isso que a gente chama de uma pregação ruim. É uma pregação que não é bíblica, que não aponta para Jesus. Um exemplo que me entristeceu foi uma pregação que eu ouvi uma vez. O cara terminou a pregação falando que o que melhorou a vida do outro rapaz, que ele era, como posso dizer, ele prestava serviço para um outro rapaz. Esse pastor prestava serviço para um outro rapaz e esse rapaz teve uma melhora na profissão dele. E aí esse rapaz foi entrevistado e a resposta que esse rapaz entrevistado deu foi que a vida dele melhorou graças a ele, não falou a Deus.
Ele falou, graças ao coach. Ó. E aí, doeu ouvir isso. Eu falei, gente... Mas o coach era o próprio pregador ou era outra pessoa? O coach era o pastor que estava pregando. Então, assim, a transformação da vida do cara não foi graças a Deus, graças à palavra, graças ao Espírito Santo, mas rendeu graças ao coach, a uma ferramenta que não é antibíblica, mas que não pode tomar o lugar de Jesus, né? Então, assim, ele terminou a pregação muito mal, ele terminou a pregação nisso. Eu falei, nossa... Centrado nele, né? Centrado nele. E eu fiquei preocupado, eu falei, poxa, que pena que ele terminou a pregação assim, porque... Se ele termina que foi graças ao Espírito Santo, eu acredito que o alcance, a profundidade, né, o corte do Espírito seria muito mais fundo. Então, assim, a gente sofre no Brasil, no geral, com algumas pregações ruins e a gente podia tentar conversar um pouco sobre como identificar essas pregações. Como que eu sei que uma pregação foi ruim? Sobre essa ideia de pregação ruim, eu estava lendo um site interessante para poder... Estava estudando para poder... O conteúdo, né, para esse podcast aqui de peso, que Deus às vezes é glorificado. Deus é glorificado nas pregações ruins, porque mostra que a igreja não está muito centrada assim, na excelência, no perfeccionismo. Pô, nem todo pregador nasce experiente. Todo pregador, em qualquer coisa, ele começa sendo novato. Vai ter pregação ruim, né? Vai ter uma pregação sendo muito clara, mas é a partir daí, a partir do ofício, né, de ele exercer a pregação, que ele vai melhorando. Né? Eu acredito que o pastor Davi vai concordar comigo que ele pode ler 100 livros sobre pregação, assistir 100 sermões, mas só vai se tornar um bom pregador pregando, fazendo. A prática aperfeiçoa, né? Isso. Quer dizer, nunca, mesmo que não chegamos à perfeição, mas no sentido de estar melhorando sempre. A questão de pregação ruim que eu digo é no sentido de ser antibíblico, né? Isso não justifica. O cara pode ser a primeira pregação dele. Então, eu ia até abordar esses aspectos aí, porque existe o pregador de má fé, né? E ele é o pregador que usa o púlpito com motivações erradas. E ele faz isso conscientemente. E assim, eu sei que isso é assustador, mas eu já vi vários casos desses, né? De o pregador prostituto que ele se vende. Que não importa se é verdade, importa é que tá dando certo. Que importa que tá no hype, né? O que é? Tá no hype? Tá em alta? Sim. Então, se essa é a motivação, isso aí eu chamo de prostituição ministerial, espiritual. Então, aí a pregação se torna ruim. E outra coisa, às vezes o cara, nesse sentido que eu estou dizendo, a oratória é boa, a eloquência é boa, ele verbaliza bem, em português perfeito. Nesse aspecto técnico, tá tudo bem. Mas se o fato da motivação está errada, essa pregação se torna ruim. Sim. Ela se torna venenosa, ela se torna nociva para a igreja e para quem não é igreja esteja ouvindo. Ele pode levar as pessoas à heresia. Então existe essa pregação ruim nesse sentido. A motivação está errada. Existe a pregação ruim, isso que é o que o Rodrigo acabou de abordar, que tecnicamente ela não é perfeita. Então você fala assim, poxa vida, faltou introdução, faltou dividir o sermão. Homileticamente não é perfeito. Homileticamente não é perfeito. Então, nesse sentido, eu acho que é perdoável. Sim. Eu li o livro do Martin Lloyd Jones, ele fala uma coisa interessante, que Deus nos trata como um pai que trata o filho no desenvolvimento. Aí ele cita um pai que o filho está começando a andar e o filho tropeça e cai. O pai não vai lá chamar a atenção dele, dar uma bronca, falando, você não está andando direito. Ele compreende que o filho, no processo de aprendizado, é perdoável aquela queda. Então, o pregador é a mesma coisa. Ele começou a pregar, ele está no processo de desenvolvimento, ele vai dar algumas mancadas, né? Eu, por exemplo, tem hora que eu lembro de coisas que eu fiz lá atrás, eu fico meio envergonhado. De algumas coisas que eu usei, né, muito ruim, textos que eu interpretei, faltou um estudo mais apurado, então não foi heresia, mas eu interpretei o texto não como o texto queria dizer, né? Sim. E é o primeiro passo que o pregador tem que atentar. O que esse texto realmente quer dizer?
Não é eu ter um pensamento e vou lá na Bíblia para concordar com o meu pensamento. Não. Já tem o sermão, só falta o texto. Só falta o texto. Só falta o texto bíblico, já tô com o sermão pronto. Eu tenho que ver se aquele texto realmente quer dizer o que eu vi. Pode ser que eu tenha visto uma coisa, não é nada disso que eu pensei. Então, retiro. Então, esse pregador, ele está em construção, ele vai aprender, né? E aí a mensagem, entre aspas, ruins, nesse sentido. Tecnicamente não é bom. Dizendo no sentido, por exemplo, de pregadores inexperientes. Vou pegar um exemplo aqui, claro, para poder entender. Vamos supor, chama um adolescente nosso aqui mesmo, do Dínamos, se ele for pregar. Vai trazer uma mensagem, obviamente, por falta de experiência, até por falta de prática, né? Provavelmente não vai trazer uma mensagem, aquela mensagem totalmente elaborada, com aquela profundidade bíblica. Mas a gente vai ouvir, creio que você também, Juan, vai concordar comigo, que por mais que o adolescente não pregue-se tão bem, a gente vai ter com um olhar de misericórdia. Sim. Porque é um adolescente que não está preocupado em se parecer um pregador profissional, sabe? Ele tá lá, ele sabe que é inexperiente, vai lá com os bolsinhos dele, tudo anotado, escrito, vai lá falar no papel mesmo, e a gente gosta de ouvir. Sim. Porque a pessoa tá fazendo na maior pureza. E você vê amor, você vê o carinho, a motivação é correta. A motivação correta. Inclusive aí, eu acredito que um dos tipos de pregação ruim é a pregação sem emoção, a pregação sem amor, né? Sem paixão, a pregação que é fria. Por exemplo, aí o Juan, de vez em quando a gente discute, você gosta de pregação que grita? O Juan não gosta. Eu já falo, depende do que tá gritando. Porque a pregação, ela tem uma carga emocional. Sim. O texto te leva, te emociona. E às vezes você precisa elevar a sua voz, porque é o momento. Mas realmente, muitos pregadores gritam, porque muitas das vezes não tem nada o que falar. Pelo simples gritar. Eu não gosto dessa pregação, do simples gritar. Grito pelo grito, sabe? Mas às vezes a pregação te emociona. Eu vou usar a frase que você usa. Eu não gosto da pregação que o pregador já chega a 200 por hora. Não, Tem que ser agradável. Chegar. O cara já chega Eu gritando. falo, pastor Davi, que é igual um carro, né? Quando o senhor prega gritando, o senhor já não começa. Você vai falando, introdução, vai desenvolvendo igual um carro, vai desenvolvendo, vai passando a marcha, e já lá no final do meio, pro final já tá gritando, já tá falando alto e tal. Mas tem pregador que já chega já na quarta marcha. Tem dois casos. Tem um pregador que começa gritando e tem um pregador que mecanicamente ele fala assim, nessa parte gritar. Ele faz o esboço, essa parte que tem que gritar. Eu já vi nessa hora falar em línguas. Isso, sei lá. Nessa hora falar em línguas. Sublinha em vermelho aqui, falar em línguas nessa parte. Então, assim, tem que ser o mais autêntico, o mais natural possível. A pregação por si só, ela realmente pela dinâmica que ela pelo assunto que é tão sublime, tão impactante. É a melhor notícia de todas. Melhor notícia de todas. Nós estamos falando sobre o reino de Deus, sobre o evangelho, sobre as coisas de Deus. Não tem como você ficar estático diante disso. A não ser que você não tenha noção do que é aquilo. Aí vem de perfil para perfil. Existem pregadores pentecostais, existem pregadores que a gente chama de pregadores tradicionais. É um termo que a gente usa. Mesmo os tradicionais, você vê a eloquência, você vê aquele fervor. Né? O amor. Foi citado aqui, por exemplo, o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pregador presbiteriano, que é uma igreja tradicional, mas veja como aquele homem prega com paixão. Sim. Então, cada um dentro do seu perfil, não tem como ser estático, né? Se aquilo realmente tem tanta importância e se é tão emocionante, porque é interessante a gente, voltando ao emocionalismo, que é uma coisa barata, é uma coisa superficial, mas por outro lado, nós somos constituídos também por emoção. Nós somos seres emocionais. Nós não somos seres mecânicos, mas somos seres emocionais também. Então, esse fervor, ele acaba sendo uma realidade na hora de transmitir a mensagem. Um outro exemplo também de pregação ruim é a pregação rasa, né? Aquela pregação que não tem aplicação prática com a vida dos seus ouvintes. Aquela pregação que é só teórica, não tem aquela ligação, não se conecta, né, com o seu público. Eu já vi num livro que o pastor, quando vai pregar, ele tem que ler, fazer a hermenêutica da Bíblia e fazer a hermenêutica da igreja. Ele tem que ler a igreja. Interessante. O pastor está em contato ali
com a igreja, ele sabe dos dilemas da igreja, sabe dos pecados específicos da igreja, e a partir daí ele vai montar o seu sermão. Por exemplo, se você for levar uma mensagem para os adolescentes são outros dilemas, né? Não vai falar sobre casamento. Isso, não vai. São outros pecados também, são outras tentações. Você vai modelar a sua mensagem a partir do seu público. E às vezes pode ser que aconteça com aquela pregação que é só teórica, só teoria. Sim. Parece que você não está numa igreja, mas está num seminário de teologia. Você tocou num ponto que para mim ele é muito, muito precioso. E a palavra que eu ouvi também sobre isso, eu achei muito interessante, a palavra ponte. Se a pregação não fizer uma ponte, ela perde o sentido. Aí eu falo sempre, quando eu dou aula de homilética, falo, gente, nem todo mundo sabe quem foi Ezequiel. E aí quer ver uma coisa que eu não gosto que os pregadores usam, e eu sempre aconselho a não fazerem isso, é você estar diante de um público e dizer assim, todo mundo conhece essa história. Você fala direto isso aí. Imagina a pessoa que entra ali e nunca ouviu falar de Ezequiel, né? E, caramba, todo mundo sabe, menos eu. Ele vai dizer isso aqui. Inferiorizado. Inferiorizado. A primeira vez que a minha ficha começou a cair em relação a isso, eu estava evangelizando um português e falei para ele assim, pois é, igual no tempo de Noé, quando ele construiu a arca, ele falou, que Noé? Eu falei, como você não conhece Noé? Todo mundo conhece Noé. Que arca é essa? Caraca, como você não sabe de arca? Todo mundo sabe que um dia houve uma arca, né? Mesmo as pessoas que não acreditam na história como verdadeira, elas conhecem. Mas ele não conhecia. Aí naquele dia minha ficha caiu. Eu falei, estou falando coisa tão óbvia. Estou evangelizando uma pessoa, falando coisa tão óbvia e ele não conhece. Então você imagina uma multidão de centenas de pessoas, dezenas de pessoas. Então eu não gosto. A não ser que você esteja diante de um público que você sabe que é um público, por exemplo, acadêmico. Você está falando para alunos de um seminário. Então ali você tem o controle do público que está ali. Você tem um conhecimento de que aquelas pessoas, elas estão contextualizadas teologicamente com o que você está falando. Então você pode falar, todo mundo aqui conhece. Agora, você está num culto de domingo, onde você não sabe quem entrou. Você não sabe os dilemas das pessoas. Você vai dizer assim, todo mundo aqui conhece. Então, assim, a pregação, se ela não servir como ponte, ela perde o propósito. Ela tem que chegar lá, Ezequiel está aqui. Aí mas eu vou mostrar para você que a história do Ezequiel tem a ver com a tua vida, com o teu casamento. Sim. Com o teu filho está drogado. Se a pregação não tiver essa aplicação, ela perde sentido. Eu li uma vez, eu acho que foi o próprio Hernandes Dias, no livro Pregação Expositiva dele, que ele fala que todo pregador ele tem que fazer a seguinte pergunta. Depois de ele ter feito a introdução, né, depois de ele ter lido o texto, perguntar, tá, e daí? Essa aí. Tá, beleza, e daí? O que eu faço com isso? E o que eu faço com isso agora? Tá bom, como que eu aplico isso pra mim hoje? O que isso tem a ver comigo hoje? Né? Então essa pergunta que eu sempre, quando eu tô preparando algum sermão, algum estudo, alguma coisa, eu sempre penso isso. Tá, beleza. Tá, mas e daí? O que isso tem a ver agora com o pessoal que tá me ouvindo? Porque se a pregação, ela para na exegese ali, no que o autor quis dizer, pode ser que não mude nada na vida das outras pessoas, né? Exatamente. Se a gente não trouxer pro dia de hoje a aplicação, como o senhor falou, pode ser que não mude nada. A pessoa, tá bom, entendi o que mudou lá. E deve ser um desafio muito grande, assim, o senhor que prega uma igreja grande igual a nossa, quando o senhor prega, o pastor Zé prega, é um público assim que tem empresário rico, e a palavra atinge tanto esses empresários até para Dona Maria mais humilde. Sim, sem dúvida. E a mensagem tem aplicabilidade, né? Se encontra com a vida dessas duas classes de pessoas. Tem o pastor Elias Torralbo, que eu gosto de ouvir, porque ele, quando ele vai pregar, é engraçado, porque ele usa a palavra mais difícil. Aí depois ele usa a frase com a palavra mais difícil, ele usa a palavra intermediária. Aí depois de usar a palavra intermediária, ele volta a falar a mesma frase da maneira mais simples. A maneira mais... Aí eu fico, cara, que legal, porque... Pega todo mundo, alcança todo mundo. Aí tu fala, pô... Aí às vezes eu pego na primeira e eu falo, pô, tô bem, beleza, meu português tá em dia, tá legal? Mas às vezes eu pego na segunda e... Não, beleza, tá bom. Mas acho legal, acho importante isso, né? Igual o Rodrigo falou, a pregação precisa comunicar com todo mundo. Sim. Se a mensagem transmitida não é a mesma recebida, não houve comunicação. Não adianta eu saber. Quero saber se as pessoas vão saber o que eu estou dizendo. O que eu percebo também é que muitos pregadores, eles pregam para falar de si mesmos. O quanto eles sabem, né? O quanto eu conheço teologia, o quanto eu cito de frase, de efeito nesse livro Pregação e Pregadores. Isso é uma frase que eu gosto muito. No dia que eu li isso, eu até fechei o livro e fiquei assim, uau, vou parar para pensar um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte, Martin Lloyd Jones diz o seguinte,
que se quando você acaba de pregar, as pessoas lembram das suas frases de efeito, do quanto você é preparado intelectualmente, e etc, etc, etc. Se é isso, a sua mensagem não passa de entretenimento. Aí isso foi forte para mim. Nossa. É entretenimento. Eu fiquei pensando, muitas vezes as pessoas elas se entretem. Entretenimento intelectual, né? Entretenimento intelectual. Do tipo, puxa vida, você viu? E eu já passei por isso. Não que eu fosse altamente intelectual, mas eu, quando era mais jovem, me preocupava muito em citar datas, lugares, fatos históricos. E eu preenchia a mensagem com aquilo ali e citava muitos versículos, mas eu percebi que as pessoas se impressionavam com a minha memória. É e se esqueciam, né? Performance. E se esqueciam do conteúdo, daquilo que importava para elas. Né? Isso acontece muito, de você perguntar pra pessoa como é que... Não, a pregação foi ótima, foi excelente. Nossa, Deus estava lá. Não, mas foi sobre o quê? Ah, foi ótima a pregação. A pregação foi excelente. Acontece muito. Amém, mas eu também quero... Fala comigo o que foi. O rapaz prega muito, né? Fala muito bem. Eu acho que a gente deveria ouvir mais e observar mais Jesus. Né? Jesus falou para observar os lírios do campo e as aves do céu. E a gente deveria observar mais o jeito que Jesus pregava, né? E é isso que o Rodrigo falou. Qual é o contexto aqui? E eu estou falando para camponeses, então vou falar de flores, de pássaros, de semente, e todo mundo vai entender. Vou falar sobre pesca. Imaginem, Jesus está falando de um reino que eles não tinham ideia do que era. Eles conheciam o reino de Davi, reino de Roma, reino, mas reino de Deus não. Um reino onde Deus governa. Para eles esse reino era só o relacionamento entre Deus e Israel. Agora um reino que teria uma abrangência mundial. Então Jesus, Sermão da Montanha, que vocês citaram há pouco, ele vem falando o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a... Então as pessoas começavam a entender. Porque então, ele pega uma comparação, né? Sempre uma comparação. A mulher perdeu um dinheiro dentro de casa. O rapaz foi embora, pediu herança e um dia voltou. Todo mundo se coloca nessa posição. Exatamente. Né? Quem é que não conhece isso? Quem é que não sabia o que era dracma, o que era uma ovelha? E aí a ovelha se perdeu. Então é exatamente assim que funciona o reino. Então quando a gente vai falar do evangelho, eu acho que a gente tem que olhar para Jesus. Como é que Jesus se fazia entender? Como é que ele falava de coisas espirituais usando coisas naturais? Aí acho que a gente consegue ser mais bem sucedido na mensagem. Um outro tipo de pregação ruim é aquela pregação que não é interessante. Falta, então, no caso, criatividade. A pregação é bíblica, tá com as referências certinhas, mas a pessoa às vezes não tem a oratória, não tem a didática. Muitos dos pregadores que eu e você gostamos, João, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, eles não só são bons teólogos, né? Não só assim, têm um conhecimento da palavra, mas eles têm a habilidade de saber transmitir a mensagem. Sim. Ou seja, você tem que saber fazer, não é só o estudo bíblico em si. Por exemplo, eu me vejo como uma pessoa que tem dificuldade, né, de falar. Eu não consigo, quando estou falando em público, não consigo assim formular uns pensamentos em sequência lógica, eu tenho uma certa dificuldade. E para a pregação ser boa, tem que juntar conhecimento bíblico, mais esse dinamismo, né, de você saber entregar a mensagem. Mas eu acho que com a prática isso ajuda muito, né? Eu penso que quando eu comecei a pregar, eu era muito jovem, aí eu já tinha aquela vontade de pregar, né, e tal, mas pregar sobre o quê? E aí, às vezes, não era falta de assunto, não. Era, por exemplo, Excesso de assunto? Excesso de assunto. Exatamente. Como é que você vai chegar e vai filtrar e dizer assim, eu vou enxugar tudo, falar sobre isso aqui. Então, essa era a minha maior dificuldade. E aí, um dia eu falei assim, vou falar sobre caminho. Aí peguei uma concordância bíblica e tinha muitos caminhos para falar sobre caminho. Pegou a concordância com cada citação que a Bíblia fala sobre caminho. Eu falei, gente, como é que eu vou pregar sobre caminho? Então, aí, uma coisa que me ajudou muito foi estudar homilética. Quando eu estudei homilética, é interessante que eu entrei no seminário e era como o seminário na nossa igreja, ele era um circuito. E acho que foi a terceira matéria que eu estudei, foi homilética. Quando eu estudei, eu falei, gente, peraí, eu estou tendo ferramenta aqui que vai me ajudar a transmitir, a filtrar, que é isolar, aquilo que eu chamo sempre é isolar a ideia central. A ideia central, para mim, é uma das maiores brigas que eu tenho com os pregadores, é a tal da ideia central. A gente chegou a conversar sobre isso. Olha, porque às vezes você vê o cara pregando sobre um texto, ele fala sobre um monte de coisa, mas você não sabe sobre exatamente o que ele está falando. Tira para tudo quanto é lado. Exatamente, às vezes ele até conta a história ali, a história, sei lá, do Bartimeu.
que é o cego, né, que a Bíblia fala. Só que no Bartimeu tem vários assuntos. Então a pergunta que eu sempre me faço quando eu subo ao púlpito para pregar, sobre o que eu estou falando? Qual é o assunto que eu estou falando? Então se a resposta para essa pergunta tiver mais de 10 palavras, já está errado. Tá. Eu não tenho assunto. Então, a minha introdução, as divisões da mensagem, a conclusão tem que ser dentro do assunto. Às vezes o assunto é uma pergunta. Por exemplo, uma pergunta clássica da Bíblia, né? Que farei para ser salvo? É uma pergunta que pode ser o tema de uma mensagem. Aí você adequa, né? Se adapta. O que fazer para ser salvo? É aquela pergunta que o carcereiro fez a Paulo. Outra pergunta, o que farei de Jesus? Quando Pilatos pergunta. Então, o assunto é esse. Então, eu não posso ficar viajando, eu tenho que isolar. E esses pregadores que vocês citaram aí, eles são muito bons. Um dos motivos é que eles fazem isso. Eles isolam a ideia central e você sabe do começo ao final sobre o que eles estão pregando. Então, às vezes, o pregador, ele está empolgado e ele não fala bobagem, ele fala Bíblia, mas você não tem ali uma ideia central. E eu acho fundamental. Se a pregação está perdida, a igreja vai estar mais perdida ainda. Eu acho que foi o Billy Graham que falou o seguinte, que faça um teste se uma criança seria capaz de resumir sua mensagem numa frase. Se você conseguir isso... Sua pregação foi perfeita. Você tem um assunto ali, você conseguiu sintetizar, isso é um dos sintomas de que a mensagem ela tá no bom caminho. Mas um último exemplo, né, de último tipo de pregação ruim é a pregação sem evangelho. Você, né, a gente estava conversando isso um pouco antes do podcast, aquela mensagem, que toda mensagem tem que ter Jesus, né, tem que comunicar Jesus, seja diretamente, falando diretamente de Jesus, do próprio Jesus, ou seja indiretamente. Mas não pode não conter isso, uma pregação sem evangelho, uma mensagem que é apenas terapêutica. Aí passa a ser palestra. Passa a ser palestra. Por exemplo... Que tem o seu lugar, mas ali tem o seu lugar. Na pregação não é isso. Ou então, por exemplo, eu esqueci onde eu vi isso, que um pastor estava, né, avaliando, nos cursos de homilética tem isso, né? A pessoa está pregando ali na frente dos professores ficam avaliando. E viu uma menina, ela pregou sobre Abraão, no Antigo Testamento. Pegou certinho, pegou a referência histórica, puxou várias lições. Aí o pastor que estava avaliando falou, pô, a sua mensagem foi boa, mas se um judeu ouvisse a sua mensagem, ele também ia gostar. Ele ia aprovar a sua mensagem, logo tá errado. Você não comunicou Jesus. Não falou que Jesus é o Filho de Deus, sabe? Puxou uma história bonita do Antigo Testamento, Abraão, os bons ensinamentos, mas aí... Foi bíblico, mas não apontou para Jesus. Foi bíblico, mas não apontou para Jesus. Com que força a pessoa vai ter para poder seguir esses bons ensinamentos? Acontece também assim, uma pregação voltada para adolescentes, que a pessoa prega, pregação do faça isso, faça aquilo. Adolescente, faça isso, evita aquilo. E sim, é a aplicabilidade da mensagem, mas é só isso. E o adolescente às vezes não encontra, beleza, mas como é que eu faço isso? Com que força? A força da minha carne? Ou então ele pode... Tá bom, pastor, mas eu já tentei e não consegui. Isso, tá bom, pregador, eu já tentei, mas eu não consegui. Não funciona isso que você tá falando. A pregação parece que se torna uma lista de faça isso, faça aquilo, né? Esse é um problema, né? Porque, na verdade, a gente precisa sempre... Pelo menos quando eu vou pregar, né? Gosto sempre de pensar no seguinte... Pega um exemplo, pega uma história bíblica, mostra um dilema, né? Sim. Mostra que a pessoa não consegue resolver aquele dilema sozinho, aponta pra Jesus e fala, pronto, agora você consegue resolver seu problema, porque tu só vai conseguir resolver esse problema, né, de âmbito espiritual, com Jesus. Sozinho não dá. Isso seja pra vício, seja pra falha no caráter, né? Tem que ter uma solução, né? Ficar mostrando só o problema. A pessoa sai da igreja esmagada. O João falou, se torna palestra. Tem o seu lugar apropriado. É muito importante que vocês disseram que, às vezes, você não fala diretamente da pessoa de Jesus, mas se você fala os princípios dele, mostra o caráter do cristianismo, né? Então, você está falando de Jesus. Vamos supor que você está falando de família. Se você fala de família, não tem jeito, você vai falar de Jesus. Porque o amor do marido pela esposa é semelhante ao amor de Cristo pela igreja. A submissão da esposa em relação ao marido não é uma subservência, mas é como a relação
relação da igreja com Jesus. Então você vai falando sobre o fruto do Espírito e você mostra que Jesus ele apresentou todos esses frutos no seu dia a dia, na convivência com o próximo. E é importante realmente, mesmo que você não use a pessoa de Jesus como um exemplo direto, mas os princípios dele devem estar contidos em todas as mensagens. E agora, pra gente poder finalizar... Ué? Já passou uma hora, pastor, que a gente Quase tá uma falando. semana que a gente tá aqui já, né? Mas para poder a gente finalizar, né? A gente falou sobre como a gente identifica uma pregação, se ela é boa, se ela é ruim, se ela aponta para Jesus, se ela não aponta. A gente já conversou sobre a importância da boa pregação, do fruto, da comunhão, né? E agora, pra gente poder finalizar, como que a gente pode ser um melhor ouvinte da pregação? Virando o jogo agora. Agora vamos tratar de, assim, não falando pro pregador em si, mas como a gente como ouvinte de um sermão, ouvinte de uma pregação. Como que a gente pode se tornar um melhor ouvinte? Porque acontece às vezes a gente chegar na igreja distraído, né? Então o pastor tá falando e às vezes tá cansado, né? E tu tá parado, daqui a pouco, o que ele tá falando? Tu viaja, né? Então assim, como isso pode melhorar, né? Porque não é algo passivo. Ouvir não é algo passivo, não é simplesmente ficar parado, quieto. Mas exige uma atenção, né, pastor? A própria Bíblia diz, não seja apenas ouvintes, né? Mas praticantes da palavra. Então realmente é uma interação. O que eu vou fazer agora da minha vida, né? Fui confrontado, então é muito mais do que apenas ouvir. Exige uma resposta, né? Exatamente. Um conselho que eu dou sempre é o seguinte: quando você for ouvir uma mensagem, procure olhar o conteúdo. Por que eu digo isso? A gente falou sobre pregações, não vou chamar nem pregações imperfeitas nesse caso que eu vou citar agora, não vou nem falar que é pregação ruim, mas vou chamar de pregação não perfeita, né? Por exemplo, o pregador ele tem suas limitações de conhecimento de português. É uma pessoa limitada, é uma pessoa que não teve o privilégio de estudar. E eu sou cri-cri em português, eu acabo comprometendo o alimento que eu poderia ter, ouvindo o conteúdo, prestando atenção no conteúdo, porque eu estou preocupado com aquilo que me incomoda. Você criou um bloqueio. Cria um bloqueio, você acaba tomando a atenção toda aí, falou errado de novo e tal. Então, a gente tem que ser tolerante nesse sentido, né? Às vezes a pessoa não teve o privilégio, ou mesmo quem teve o privilégio, e precisa, o pastor Zé sempre costuma dizer o seguinte, que a maioria das pessoas que estudaram e falam errado, elas não prestam atenção. Questão de conjugar o verbo, né? De concordância nominal, concordância verbal. Começou no plural, termina no plural. Começou no singular, termina no singular. E todos nós somos passivos desse erro, né? E às vezes eu estou ali, Deus está falando, e eu não estou ouvindo porque eu estou prestando atenção nesse detalhe. O foco está em outra coisa. Em outra coisa. Então, eu acho que, principalmente, quer ser um bom ouvinte, veja-se o conteúdo. Se ele é bíblico, se Deus está falando, se o pregador está com a motivação certa, e absorva aquilo, sabe? Às vezes você precisa se alimentar, você está com fome, se você não comer, você vai ficar fraco, aí falta um pouco de sal. Você fala assim, não vou comer hoje não, está faltando um pouco de você, está precisando comer. Não, porque minha mãe colocava pimenta do reino, e essa comida aqui não tem pimenta do reino. Não vou comer não. Não vou comer, ou até mesmo vai ficando fraco. Se o transmissor da mensagem for alguém que a gente não tem muita simpatia, né? Alguém que a gente não gosta muito. Bem lembrado, E às vezes acaba, falando em bloqueio, você levanta um muro, né? Não, esse cara de novo, esse cara de novo, não. Pastor Zé pregando de novo, não troca, não. Então, às vezes, você acaba também, por causa... Eu me dei mal uma vez. Sabe aquela coisa, mal e bem? Me dei mal e me dei bem. Vou explicar por quê. Eu era muito jovem, e o pastor Gesiel Gomes pregava toda terça-feira na ADIG, Assembleia de Deus da Ilha do Governador. E a gente saía daqui de Nova Iguaçu, ia para a ilha, de ônibus para ouvir as pregações do pastor Gesiel Gomes. E era congresso, e aí um amigo meu falou assim, vamos lá, o Gesiel vai pregar, o pastor Gesiel vai pregar. E fui, eu queria ouvir o pastor Gesiel. Culto da Assembleia de Deus, principalmente antigamente, dá oportunidade de um, oportunidade de outro, e cantor que veio, e cadê? Eu quero ver a pregação, pastor Gesiel. Só que eu fiquei assim, meio ressabiado, porque o pastor Gesiel estava dirigindo o culto. Falei, isso não vai ficar bom. Quando chegou a hora da mensagem, lá para as tantas da noite, ele deu a oportunidade a um outro pastor.
Falei, que esse camarada de bigode... Aí eu falei com um amigo, vamos fazer o seguinte, para não ficar mal, a gente espera a introdução, quando começar um pouquinho as mensagens, a gente sai de fininho e vai embora. E aí fomos esperar esse pouquinho. Só que o pregador era um homem extremamente usado por Deus. Eu não sabia. Eu criei um preconceito porque não era o pastor Gesiel. E aí ele foi, na introdução da mensagem, o camarada já me segurou. E foi pregando. Eu só sei que o culto acabou não sei que horas da noite, eu ia voltar de ônibus, eu queria saber de nada. Eu queria ficar ali, eu queria ouvir aquele homem pregar, ele pregando e pregando. Então isso que você acabou de citar é interessante. Os preconceitos que a gente tem. Preconceitos, quem vai pregar hoje? E às vezes, olha, eu aprendi, falando ainda do bom ouvinte, eu aprendi uma coisa que é o seguinte, não existe o maior pregador. Quem é o maior pregador? Ele pode ser o maior hoje e amanhã não ser. O pregador tem aquele o dia de fúria, o dia que deu tudo errado. E o mau pregador também pode ter aquele dia de glória. Sabe aquele dia do jogador? O cara não é bom jogador, mas naquele dia estava inspirado, ele fez o gol, ele fez o passe, enfim. O pregador tem essas coisas também. Então eu aprendi o seguinte, não existe o maior pregador, existe a maior mensagem. E qual é a maior mensagem? É aquela que fala com você. Você chegou ali e você tem a sensação de que Deus apareceu ali só para falar contigo. E que você descobriu a resposta que você precisava. Eu me lembro de uma vez que uma irmã falou comigo assim, pastor, tem como eu falar com o pastor Osiel? Eu precisava muito de um gabinete com ele. Aí falei, tá bom, vamos ver isso aí. Naquele dia o pastor Osiel pregou a mensagem e ela, quando acabou o culto, ela falou assim, não quero mais fazer gabinete não. Eu falei, que se aborreceu? Ela falou, não, Deus já falou comigo tudo que eu precisava na mensagem. Então tem aquele dia que parece que você senta ali e fala assim, gente, Deus está aqui falando comigo, só veio aqui para falar comigo, acho que o assunto é só eu que estou passando por isso. Então, para ser um bom ouvinte, saiba que não existe o maior pregador, existe a maior mensagem. E ela nem sempre vem através do pregador que você mais admira. Sim, pastor, tem uma experiência muito parecida com essa que o senhor falou aí. Uma vez foi na nossa igreja mesmo, foi um culto de quarta-feira, era no antigo templo ainda. Você é antigo na igreja, sou antigo, sou crente velho. Aí, cheguei no culto de quarta-feira, eu e a Aline, sentei, culto uma bênção. Daqui a pouco, quem vai pregar? Chega um cara vestido de bonecão. Uau. Uma cabeça grandona, né? Uhum. Um boneco, personagem pra criança, uma pregação pra criança. Eu falei, caracas, o que eu vim fazer na igreja, cara? Logo hoje. Logo hoje, poderia ter ficado em casa estudando, fazendo outra coisa. Caraca, mas eu fiquei sem graça de sair. Eu falei, já tô aqui. Eu não vou embora não, vou ficar vendo qual a ideia desse cara. Pastor, que pregação. Que Olha pregação. Só. Pregou pra criança, mas tinha momentos que ele falava com as crianças e depois virava e falava com os pais. Eu não era pai ainda, né, mas depois virava e falava com o adolescente. Então, apesar de eu ter um preconceito, eu falei, cara, um cara vestido de boneco pregando, o que é isso? Olha só. Cara, me transformou e me marcou de um jeito, igual nesse último congresso das crianças que teve aqui na igreja. Que eu não lembro o nome da irmã, mas era o Ozé. Eu falei, gente, que coisa linda, que coisa linda. Então isso é perfeito o que o senhor falou. Às vezes a gente olha, né, e coloca um estereótipo, né, na pessoa e fala assim, não gosto desse cara, esse cara não é muito bom, não me identifico com ele. Mas às vezes Deus está querendo te transformar também através desse preconceito que você tem. Deus está querendo quebrar isso. Lembrar que um dos maiores pregadores de todos os tempos era muito esquisito, né? Tal de João. Que pregador esquisito. João Batista. Um pregador estranho aquele camarada. Cara estranhou. Se vestia de esquisito, morava em lugar inóspito e, enfim... Comia gafanhoto? Comia gafanhoto com o Mel Silvestre. Então, assim, e a pregação dele... Transformadora. Transformadora. Grande pregador. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Você quer falar mais alguma coisa, pastor? Eu queria. Então pode falar. Mais uma hora pode ser? Pode, tá aberto. Tá aberto. Parte 1, parte 2. Eu estou muito feliz de estar aqui. É um bate-papo gostoso e dinâmico, divertido e sério ao mesmo tempo. Eu queria muito ficar aqui, mas eu tô vendo ali uma tesoura ali, então eu não quero ser limado. O pastor falou que tem que ir embora para poder fazer miojo, que ele tem hora para poder fazer a janta. Fazer ou comprar, né? Tem essa... Comprar o miojo, que aí fica mais fácil ainda, se vem pronto.
É com muita preguiça. Pastor, foi um prazer, tá? Pô, foi uma honra, pastor. Obrigado por ter uma honra. topado aí gravar com a gente. Espero que vocês que ouviram aí tenham gostado. Se vocês não gostaram, vocês falam também que a gente não chama mais, não. Por favor, não falem. Guardem pra vocês. Não comentem nada. Mas que a gente possa cada dia mais se aprimorar em ser um bom ouvinte, né? E ouvir a boa pregação e permitir que ela transforme a nossa vida, né? Permitir que essa pregação nos corte, nos molde, né? E que a gente seja como os bereanos, né? Que alguém ia pregar, eles pegavam e viam na escritura se realmente era assim, né? E que a gente possa ter esse costume, né? E quando alguém for pregar, a gente possa... vamos ver se realmente é assim, né? Não por duvidar de quem está pregando, mas para aquilo traga mais convicção para a gente, traga mais verdade para o nosso coração. Espero que esse podcast tenha abençoado a sua vida aí, que a sua semana seja excelente. Valeu, fica na paz aí e até semana que vem. Valeu! Valeu! Valeu, pessoal. Um abraço!